Bem, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Física em Dose Dupla. Gentil e Juliano com vocês. Que não chega a ser uma dupla sertaneja, né? Mas estamos aí juntos, dois professores de física muito empenhados para fazer você aprender. Vem com a gente para mais uma aula. Vá. Bom, aqui temos as várias unidades de distância ou de comprimento. Quais sejam? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. O fator multiplicador de uma unidade para a sua vizinha é 10, ok? Se você for passar de uma unidade da esquerda para a direita, você vai multiplicar por uma certa potência de 10. Se for o contrário, da direita para a esquerda, você vai dividir por uma certa potência de 10. Vamos dar um exemplo. Vamos supor 0,00058 quilômetros. Eu quero passar para decímetro. Bom, seria aconselhável você escrever esse número, antes de mais nada, ainda em quilômetro, na forma de notação científica, que seria 5,8 vezes 10 a menos 4 quilômetros. Certo? Bom, e aí eu vou passar para decímetro. Como fazer? Eu vou pegar esse valor, 5,8 vezes 10 a menos 4. Como é de quilômetro para decímetro, eu tenho que multiplicar por uma potência de 10. Então eu vou aqui, multiplicar por uma potência de 10, cujo expoente vai ser a quantidade de 10 que existe do quilômetro até o decímetro. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, ou seja, 10 à quarta. Aí, 10 a menos 4 vezes 10 à quarta, dá 10 elevado a 0, que vale em 1. 1 vezes 5,8 é simplesmente 5,8 decímetros. Ok? Então, só para a gente exemplificar, vamos escolher dois exemplos para a gente escrever em notação científica. Então, só para a gente lembrar, a regra básica é escrever o número da seguinte forma: n vezes 10 elevado a x. Então, o nosso número tem que estar escrito desse jeito. Se ele tiver escrito desse jeito, onde o n ele está compreendido entre 1 e 10, incluindo 1 e excluindo 10, então esse número está em notação científica. Então o primeiro número que eu vou escolher aqui é o 0,0000325. Um número qualquer, um número pequeno, e eu quero escrevê-lo dessa forma. Então como é que a gente faz isso? Primeiro a gente verifica a vírgula. Esse número com a vírgula onde está, que é o lugar original dela, ele está compreendido entre 1 e 10. Então é um número muito pequeno, então ele não está compreendido, ele é muito menor que 1. Então eu vou movimentar essa vírgula. Então se eu colocar, por exemplo, essa vírgula aqui, vai ficar 0,00325. Ainda é menor que 1. Então eu vou caminhando com essa vírgula até chegar nesse ponto aqui, 0,325. Ainda é menor que 1. Se eu movimentar a vírgula mais uma casa, vai ficar 3,25. Esse número, ele não é menor que 1, nem é maior que 10. Ele está compreendido nesse intervalo. Esse número vai ser o nosso n. Vezes, de acordo com a regrinha, 10 elevado a x. Então esse x ele vai representar o número de casas que essa vírgula aqui tem que se movimentar para representar o número original. Ok? Então, por exemplo, essa vírgula está aqui, no 3. Para ela chegar no lugar original dela, ela tem que ir 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então essa vírgula aqui, ela tem que se movimentar 1, 2, 3, 4 casas. Então 4 casas para a esquerda, a gente considera um sinal negativo. Beleza? Então esse número, ele está entre 1 e 10 e a gente está escrito dessa maneira aqui. Então esse está em notação científica. Um outro número que eu vou considerar aqui vai ser um número muito grande. Então, por exemplo, um 725 e vou acrescentar aqui, sei lá, 4 zeros, por exemplo. Então tem 1, 2, 3, 4 zeros. Então esse número, ele equivale a 7.250.000. Ele é muito maior que 10, então ele não está escrito em notação científica. A vírgula desse número está aqui invisível.
Ela está exatamente aqui depois do zero. Então, qual é a ideia? Eu pegar essa vírgula e movimentá-la até que esse número fique entre 1 e 10. Se eu pegar essa vírgula e colocar, voltar 1, 2, 3, 4 casas, por exemplo, o número que eu tenho é 725. Ele ainda é maior que 10. Então, se eu pegar esse número e voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, vai ficar 7,25. Então, esse número ele está compreendido entre 1 e 10. Então, eu posso utilizá-lo. Pela regra, vezes 10 elevado a uma potência. E que potência é essa? É justamente o número de casas que eu tenho que movimentar essa vírgula para ela representar o número original. Então, essa vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita, sinal positivo. Então, essas duas formas de escrever aqui, essa primeira e essa segunda forma, são as formas desses números escritos em notação científica, ok? Bom, temos ainda outras regras de algarismos significativos, como por exemplo a regra do zero. Vou colocar aqui, regra do zero. Como é que funciona isso aqui? O zero só é significativo se estiver à direita de outro significativo. Se não acontecer isso, ele não é considerado um algarismo significativo. Exemplo: 0,002305. Teria uma determinada medida que surgiu e eu quero saber dessa medida quantos algarismos significativos eu tenho. Como está cheio de zero aí, eu tenho que usar a regra do zero para saber quais deles são significativos e quais não são. Bom, esse primeiro zero aqui, ele não está à direita de ninguém, portanto, ele não é considerado um algarismo significativo. Esse outro zero está à direita desse, mas se esse aqui não é, esse também não será. Ok? Esse zero aqui, mesma coisa, ele está à direita desse, mas se esse não é, esse outro também não será. Então, esses três primeiros zeros não são significativos para a medida, né, de uma determinada grandeza aí. O 2, simplesmente por não ser zero, ele vai ser considerado significativo, o 3 também. Agora vamos ver esse outro zero. É que tá. Esse vai atender a regra. Esse zero está à direita de um significativo. 3 não é significativo? Então, se o zero está à direita dele, o zero também vai ser significativo. E o 5 também será. Portanto, pelo que nós vimos, esse número aí terá 4 algarismos significativos. Quais sejam? 2, 3, 0 e 5. Esses três primeiros zeros, como foi dito, não são algarismos significativos. Bom, pessoal, eu pus aqui mais duas regras de algarismos significativos para vocês. Primeira, na conversão de unidades de medida, não pode haver mudança no número de algarismos significativos. Vou colocar um exemplo daqui a pouco para explicar melhor isso aí. Além do que potência de 10 não é considerado algarismo significativo. Eu vou colocar um exemplo que vai contemplar aí as duas regras. Vamos supor que eu medi a distância entre dois pontos e cheguei a 3 quilômetros. Mas quero converter isso para metro. Ora, 3 quilômetros corresponde a 3.000 metros. Ok? Bom, é claro que 3 km tem 3.000 metros, isso é correto, mas não atende corretamente às regras dos algarismos significativos. Por quê? Eu fiz uma mudança de unidade de medida, mas em quilômetro eu tenho apenas aqui um algarismo significativo. Porém,
Quando passei para metro, eu fiquei com 4 significativos. Lembre-se da regra do zero. Ó. Esse zero está à direita de um significativo, então ele é significativo também. Esse outro zero está à direita de um significativo, então ele também vai ser. Esse outro zero também está à direita de um significativo, também vai ser. Então esses 4 números são significativos. Portanto, nessa conversão de unidade medida de quilômetro para metro, eu passei erroneamente de um significativo para 4. Isso não atende a essa regra aqui, ó, de conversão de unidade, atendendo os procedimentos de algoritmos significativos. Então, que opção a gente pode ter para resolver esse problema? Ora, eu não posso escrever isso assim também? 3 quilômetros corresponde a 3 vezes 10 a terceira metros, que é a mesma coisa que 3.000 metros. Mas agora eu atendo a regra dos algoritmos significativos. Por quê? Aqui eu tenho um significativo e aqui eu vou ter também um. Porque a gente vai lembrar, ó, que potência de 10, no caso 10 a terceira, não é considerado algoritmo significativo. Então eu consegui passar de quilômetro para metro, fiz conversão de unidade de medida sem alterar o número de algoritmos significativos. Tem uma aqui e tem uma aqui. Portanto, essa conversão aqui atende corretamente a regra e essa não. Ok? Beleza? É isso aí. Vamos às regras dos algoritmos significativos para operações de soma e subtração. Por exemplo, se você tiver aqui 3,458 mais 2,17. Antes de executar a soma, é preciso igualar o número de casas decimais. E prevalece a parcela que tem o menor número de casas decimais, que seria então essa, já que tem 2 casas, aqui tem 3. Então, temos que fazer uma operação de arredondamento para que esse número fique com 2 casas decimais, as mesmas 2 casas decimais que você tem nessa parcela aqui. Para isso, eu vou ter que pegar esse número e apagar o 8. Seguindo a regra de arredondamento, como o 8 é um número maior que 5, ao apagá-lo, o subsequente, o número que está na sequência dele, tem que ser acrescido de uma unidade. Então, de 5 vai para 6. Isso a gente chama de regra de arredondamento. Coloco agora outra parcela. Observem que as duas parcelas da soma estão com o mesmo número de casas decimais. E agora eu vou executar a soma. 7 mais 6, 13. Vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. 3 mais 2, 5. Então, seguindo as regras de algoritmos significativos, a soma desses dois números será de 5,63. Ok? Beleza. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula do Física em Dose Dupla. E até a próxima. Valeu, obrigado por hoje. E é isso aí, galera. Lembrando que se você não deu aquele joinha, ainda dá tempo. Não feche o vídeo, dá lá antes de sair. E se você quer receber notificações de outros vídeos, se inscreve no canal e aperta naquele sininho aqui que você vai ficar recebendo as notificações dos vídeos que a gente for lançando, beleza? Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão dos vídeos, coloca nos comentários que a gente lê e responde, tá massa? Valeu e até a próxima. Um abraço, tchau, valeu.